Imagina abrir a torneira e não sair nada, nenhuma gota. Agora imagina olhar para o telhado e ver sua água sendo criada ali em cima, do ar, em silêncio. Todo dia parece truque, parece propaganda exagerada, mas não é. E a parte mais estranha vem agora. Esse sistema continua funcionando onde outras máquinas simplesmente desistem. Tem lugar no planeta onde o ar é seco demais. Tão seco que gerador comum de água do ar vira peso morto. Só que esse painel foi feito para justamente esse tipo de cenário. Ele consegue operar com umidade muito baixa, em níveis perto de 5%. Isso muda tudo, porque aí não estamos falando de conforto, estamos falando de sobrevivência. E quando você entende como ele faz isso, a ideia fica ainda mais absurda. Pensa numa casa isolada, sem poço, sem rede pública, sem caminhão chegando fácil. Você pode ter sol o dia inteiro, mas isso não mata a sede. A pergunta é simples: como transformar esse sol em água potável? Não água qualquer, água limpa de verdade, sem chumbo, sem microplástico, sem aquelas substâncias eternas que aparecem em tanta análise por aí. Esse é o centro da história. E também o motivo de tanta gente estar olhando para essa tecnologia. Porque o problema não é só falta de água. Confiam. Tem gente com água encanada e mesmo assim não confia no que bebe. Tem cidade com tubulação velha. Tem casa com poço contaminado. Tem família comprando fardo de garrafa para o mês inteiro. No papel, parece resolvido. Na prática, não está. E quando um painel promete produzir água do ar usando solo solar, a primeira reação certa não é empolgação, é desconfiança. A segunda é curiosidade. E a terceira deveria ser conta na ponta do lápis. Antes do dinheiro, vem a engenharia. E aqui está o pulo do gato. Tirar água do ar não é uma ideia nova. Povos em regiões secas já coletavam umidade. Havia muito tempo. Engenheiros tentam isso faz quase um século. O problema nunca foi imaginar. O problema foi fazer funcionar bem. Principalmente em clima duro. Principalmente sem gastar energia demais. O que mudou agora não foi a vontade. Foi o material usado no processo. E aí entra a peça mais importante dessa história. O nome por trás disso é Cody Friesen. Ele tem doutorado em ciência dos materiais pelo MT, também virou professor na Arizona State University, mas o detalhe que importa não está no currículo. Está na infância dele. Ele cresceu no deserto de Sonora. Quem cresce vendo sol demais e água de menos, aprende cedo uma lição. Energia e água são quase a mesma conversa. Se uma depende da outra, independência vira luxo. E foi essa obsessão que guiou o projeto. Em vez de tentar esfriar o ar como um ar-condicionado faz, o sistema foi por outro caminho. Ele usa um material dessecante. Em resumo, um material com fome de água. Esse composto puxa a umidade do ar e segura ali dentro. Depois, o calor do sol entra em cena. Esse calor libera a água presa em forma de vapor. Aí, esse vapor encontra uma superfície mais fria e condensa. Vira água líquida. Sem compressor pesado, sem gás refrigerante, sem depender da rede elétrica da casa. Essa diferença parece técnica demais. Só que ela muda o jogo inteiro. Os geradores atmosféricos tradicionais precisam de duas coisas que regiões secas não têm em abundância: umidade alta e eletricidade constante. Esse painel tenta fugir justamente dessas duas dependências. Ele usa o sol como fonte principal do processo térmico. A parte elétrica fica para funções menores: ventoinhas, controles, telemetria, coisa leve. É o tipo de solução desenhada para o lugar onde a infraestrutura falha primeiro.
E aqui está a primeira virada importante. A maioria das soluções de água depende de algo externo. Cano aquífero, chuva. Tomada. Esse painel tenta depender do ar e do sol. Só isso parece pouco. Mas em cenário remoto, isso vale ouro. Imagina uma comunidade sem água encanada. Abrir vala para levar tubulação pode custar uma fortuna. Nos Estados Unidos, extensão de rede pode sair entre 100 e 225 dólares por pé linear. Meia milha. E você já entra numa conta acima de 75 mil dólares. Agora troca a cena. Em vez de uma obra gigantesca, você instala 2 painéis. Pronto. Ainda custa caro, já vamos chegar nisso. Mas a comparação muda porque o custo deixa de ser água barata versus água cara. Em muitos casos, vira alguma solução versus nenhuma solução. E essa diferença muda completamente a forma de julgar a tecnologia. É por isso que muita análise erra o alvo. Compara o painel com torneira urbana. Só que o cliente ideal nem sempre tem torneira confiável. E não é só a zona rural distante. A infraestrutura urbana também envelheceu mal. O inventário da EPA, em 2024, apontou cerca de 9,2 milhões de ligações com chumbo ainda presentes nos sistemas americanos. No mesmo ano, a agência registrou mais de 4 mil alertas de fervura de água pelo país. Isso significa uma coisa simples. Ter cano não significa ter tranquilidade. O sistema existe, mas a confiança foi corroída. E quando a confiança cai, soluções independentes deixam de parecer luxo futurista. Poço particular parece o plano B clássico. Muita gente sonha com isso. Furo um poço e resolvo. Só que poço é aposta geológica. Você paga antes de saber o resultado. Dependendo da profundidade e do solo, o custo pode ficar entre 5 mil e 20 mil dólares. E mesmo quando a água aparece, ela pode trazer problema junto. O Ultrassonografia Geological Survey analisou mais de 2 mil poços privados. Em 23% deles, apareceu pelo menos um contaminante em nível preocupante para a saúde. Em termos práticos, pense assim: 2 painéis entregando perto de 60 galões por mês em clima seco. Essa foi a ordem de grandeza citada por representantes da empresa a legisladores do Novo México em 2024. Isso basta para beber e cozinhar. Não basta para banho. Não basta para roupa. Não basta para descarga. E aqui mora um ponto que muita propaganda deixa nebuloso. Isso não é água da casa inteira. Isso é água potável dedicada. Quando você aceita isso, a tecnologia começa a fazer mais sentido. Se você tentar julgar esse painel como substituto completo da rede pública, ele perde feio. Uma casa americana comum pode usar 300 a 400 galões por dia em todas as atividades. O painel não chega nem perto disso. Mas se você o julgar como fonte autônoma de água para beber, cozinhar e atravessar emergência, a conversa muda. Porque aí o objetivo não é abastecer chuveiro, é garantir o essencial. E na hora que o essencial falha, o luxo vira a continuidade, não o volume. As implementações no mundo reforçam essa leitura. Esses painéis já foram implantados em dezenas de países. Há uso em casas da nação Navajo sem água corrente. Há instalações em regiões áridas do Oriente Médio. Houve projeto para comunidades indígenas na Colômbia. Em março de 2024, a nação Navajo assinou um contrato de 7,8 milhões de dólares para atender até 584 casas com 3 painéis cada N ou EPUCA. Ninguém faz uma implantação assim só por estética tecnológica. Existe dor real por trás. Em outra ponta, um conjunto de 156 painéis na Colômbia teve média de cerca de 3,2 litros por painel por dia. Na Austrália, pilotos financiados pelo governo testaram 150 painéis em várias cidades
e numa comunidade remota. Isso mostra uma coisa interessante. O sistema não vive só em laboratório. Ele já enfrentou campo, já enfrentou clima de verdade, já enfrentou logística real. E isso vale muito porque tecnologia de água morre rápido quando precisa sair do PowerPoint. Mas também houve crítica pesada. Um editor da Global War Intelligence concluiu que esses painéis não são a fonte de água mais barata em nenhum lugar da Terra. E, honestamente, para grande parte das situações, ele tem razão. Contra a água municipal, a batalha financeira é brutal. Tape water costuma custar frações de centavo por galão. O painel, em muitos cenários, pode ficar entre 0,83 e 2 dólares por galão ao longo da vida útil. Em comparação direta, não existe milagre. Financeiramente, a rede pública vence com folga. Então, por que alguém compraria? Porque preço por galão não mede tudo. Pensa numa família em área de incêndio florestal. Fuma, apesar da queda de energia, estrada bloqueada, água pública comprometida. Nessa hora, o valor não está na água mais barata. Está na água possível. Após o furacão Maria em Porto Rico, sistemas assim continuaram produzindo enquanto rede elétrica e sistema municipal colapsavam. Sem diesel, sem caminhão-pipa, sem estrada aberta. Isso não entra fácil numa planilha, mas pesa muito numa decisão real. Tem mais. Outro estudo estimou que 2,1 milhões de americanos bebem água de poço com arsênio acima do limite federal, e cerca de 43 milhões de pessoas usam poços privados fora da proteção direta da Lei Federal de Água Potável. Ou seja, o poço vende uma imagem de autonomia, mas às vezes entrega incerteza. Você pode ganhar independência da rede pública e perder paz mental. Isso importa muito, porque o valor de uma tecnologia dessas não mora só no litro produzido, mora no risco evitado. A água engarrafada parece resolver isso. Na teoria, ela entrega pureza. Na prática, a história é bem menos bonita. O preço pode ir de 0,75 a 12 dólares por galão, dependendo do formato e da marca. E um estudo de 2024 da Colômbia encontrou cerca de 240 mil partículas de plástico por litro em água engarrafada. A maior parte nanoplástico. Pequeno U, bastante, para atravessar barreiras celulares. Então olha a ironia. Você paga caro por uma sensação de segurança que nem sempre está ali. Agora pensa no ritual diário. Caixas no porta-malas. Garrafas vazias no lixo, compra repetida. Dependência total de mercado e logística. Para uma pessoa na cidade, isso já incomoda. Para uma casa afastada, isso vira rotina cansativa. E ao longo do tempo, também vira montanha de plástico. A produção dessas embalagens consome algo como 17 milhões de barris de petróleo por ano nos Estados Unidos. Então não é só uma questão de saúde, é cadeia inteira de custo, descarte e vulnerabilidade. Tá, mas e captar chuva? Em lugar úmido, funciona muito bem. Só que nas áreas mais secas, justamente onde a água pesa mais, a conta piora. Arizona, Nevada e boa parte do Novo México recebem menos de 10 polegadas de chuva por ano. É pouco demais. Em alguns lugares, ainda existem regras que limitam a coleta residencial. Em outras palavras, a chuva é excelente quando vem, mas você não controla quando vem e não dá para montar sua segurança hídrica em cima de uma promessa instável. É aí que esse sistema tenta se diferenciar. O deserto pode ser miserável de chuva, mas ainda carrega umidade no ar. Mesmo com 20% ou 30% de umidade relativa, já existe água disponível, não em volume infinito, mas existe. O painel usa um dessecante para capturar essa umidade continuamente. Depois,
Um absorvedor térmico aquece o material a algo entre 60 e 85 graus. Essa elevação de temperatura solta o vapor preso. Esse vapor condensa dentro da unidade e a água nasce ali, isolada do mundo externo. Tem um detalhe importante aqui. A água que começa como vapor entra quase zerada em sólidos dissolvidos. Isso reduz o risco de carregar contaminantes vindos do solo, dos canos ou do próprio processo industrial típico. Depois da condensação, o sistema faz esterilização por ozônio e adiciona minerais como cálcio e magnésio. Ou seja, não é só tirar água, é tratar essa água para consumo. E isso ajuda a explicar por que tanta gente vê o produto mais como eletrodoméstico de água potável do que sistema hidráulico. Só que marketing bonito não enche copo. Então vamos para a parte que separa sonho de realidade. Quanto isso realmente produz? A melhor referência de campo veio de um teste independente de um ano em San Diego. Um sistema com 2 painéis gerou 2.539 litros em 12 meses. Isso dá algo perto de 6,9 litros por dia no conjunto. Em média, cerca de 3,45 litros por painel por dia? Calma! Essa conta intuitiva confunde o ano todo. O valor apresentado no teste foi aproximadamente 3,12 litros por dia no total, com variação sazonal relevante. Também existe o fator lixo evitado. Um sistema de 2 painéis pode substituir milhares de garrafas por ano, dependendo do consumo. Ao longo de 15 anos, o total evitado pode ser enorme. A própria fabricante fala em dezenas de milhares de garrafas por painel ao longo da vida útil em cenário otimista, mesmo que o número real de campo seja menor. A lógica continua forte. Cada litro produzido ali em casa é 1 litro a menos saindo de plástico, caminhão, depósito, supermercado e descarte. Agora vem a parte que mais dói. O preço de entrada. Um kit residencial com 2 painéis costuma ficar entre $5.500 e $7.500 instalado. Um painel individual gira em torno de $2.950. AKBU, a manutenção ou filtros de ar. Cartucho de polimento, cartucho de mineralização. Em média, perto de $150 por painel por ano. Em 15 anos, um sistema de 2 painéis pode somar algo entre $10.000 e $12.000 de custo total. Isso precisa ser dito sem maquiagem. Com base em dados independentes de campo, a conta por galão fica alta. Se 2 painéis entregarem algo perto de 670 galões por ano, o custo vitalício gira perto de 90 centavos por galão. Em cenário excelente, cai um pouco. Em clima pior, sobe fácil acima de $2. Contra a água da torneira, esquece. Não paga a conta nunca, em termos práticos. Contra galão entregue em casa, a distância diminui. Contra água engarrafada, individual, aí sim, a conta começa a conversar com a realidade. Só que nem aí a compra é universalmente brilhante. Se você mora numa cidade com água razoável, talvez um filtro de osmose reversa de cozinha resolva a maior parte do problema por uma fração do preço. Um bom filtro custa muito menos e entrega água excelente. Então, para a maioria das pessoas conectadas à rede, esse painel é escolha de resiliência, não de economia. Você paga por independência parcial. Você paga por segurança psicológica. Você paga para tirar parte da sua água da mão de sistemas falhos. Esse detalhe é crucial. Quando alguém vende essa tecnologia como solução perfeita para todo mundo, está exagerando. Ela não é. Ela é nichada. E isso não diminui seu valor. Na verdade, aumenta a credibilidade. Porque produto sério
Não precisa servir para todos. Precisa resolver muito bem um problema real. O problema aqui é o seguinte: você precisa de água potável, confiável, onde infraestrutura, geologia ou clima sabotam as alternativas clássicas. Nessa frase inteira mora o público certo. Também há limitações físicas que não aparecem no anúncio bonito. Cada painel pode pesar entre 340 e 500 libras. Por isso, a recomendação costuma ser instalação no solo, não no telhado de casas comuns. Telhado residencial muitas vezes exigiria guindaste e validação estrutural. Funciona melhor em projetos comerciais ou em terrenos com espaço. Além disso, o sistema entra em hibernação em temperaturas de congelamento. Se você mora onde congela por semanas, a produção anual cai bastante. Não é solução universal de 4 estações. Tem mais uma trava. Você não compra e instala sozinho, como se fosse placa solar simples. A empresa trabalha com parceiros certificados. Primeiro, acontece uma vistoria virtual. O local pode ser recusado se não cumprir os critérios. E isso faz sentido. Sombreamento, orientação clima, espaço alteram demais o desempenho. Você precisa de exposição solar forte, idealmente pelo menos 5 horas de pico solar por dia. Na prática, isso favorece muito o sul dos Estados Unidos, Caribe, Oriente Médio, Norte da África e regiões parecidas. Outra coisa importante: o fabricante diz que o sistema pode operar até com 5% de umidade relativa. Termodinamicamente, sim, isso é possível. Mas operar não significa produzir bastante. Em umidade extrema e baixa, o rendimento fica muito pequeno. Então a frase impressiona, mas precisa ser lida com honestidade. O melhor cenário não é o ar mais seco possível, é sol forte com umidade moderada. Esse equilíbrio aparece em muitos desertos costeiros, em zonas subtropicais e em ilhas. Não em qualquer quintal do planeta. O equipamento atual mais citado é o Source Hydropanel R3. Lançado em 2023, mede cerca de 4 por 8 pés. Tem certificações importantes para contato com água e armazenamento pressurizado, além de padrões de durabilidade do vidro. Uma bateria de fosfato de ferrolítio permite dispensar água mesmo sem sol naquele momento. A UPPs de tanque interno menores e maiores. Tudo isso mostra que o produto amadureceu. Ele deixou de ser conceito acadêmico e virou sistema comercial com ecossistema de instalação e serviço. Mas isso não significa ausência de concorrência. Existem alternativas ligadas à rede elétrica. O Watergon GNI, por exemplo, pode produzir muito mais por dia em clima favorável. Só que depende de energia contínua e sofre em ar seco. A Aquaria também chamou atenção com unidade plug and play para uso suburbano. Nesses casos, o perfil muda. Se você tem eletricidade confiável e mora em área úmida, talvez um gerador elétrico faça mais sentido. O painel solar térmico brilha justamente quando energia e umidade alta não são garantidas. E existe uma armadilha enorme no mercado. Produtos genéricos baratos prometendo água do ar como se fossem mágicos. Muitos não têm certificação séria, não têm esterilização decente, não têm cartucho de mineralização, não têm teste independente para PF, microplástico ou metais pesados. E o pior erro de todos é achar que água de desumidificador comum serve para beber. Observe, ela pode carregar poeira, mofo, resíduos do equipamento e contaminação biológica. Água condensada, sem tratamento adequado, não vira água potável,
só porque parece limpa. Então, se alguém considerar qualquer solução desse tipo, vale observar sinais vermelhos: falta de certificação NSF relevante, ausência de laudo de laboratório independente, garantia curta demais, nenhuma etapa séria de esterilização, marketing cheio de palavras místicas. Quando o discurso vem de água estruturada, alcalina milagrosa ou fórmulas mágicas demais, liga o alerta. Tecnologia boa aguenta pergunta dura, aguenta comparação, aguenta laboratório e, principalmente, aguenta um usuário cético, porque água é uma coisa séria demais para depender de promessa vazia. No fim, o retrato mais honesto é este. Esse telhado solar não é milagre. Não vai abastecer sua casa inteira. Não vai vencer a água encanada no preço. Não vai salvar qualquer clima, mas ele resolve uma dor específica com uma elegância rara. Puxa a água do ar usando o sol. Funciona fora da rede. Entrega água potável em situações onde outras opções falham ou saem caras demais. E para certas famílias, isso muda a vida mais do que qualquer planilha consegue mostrar. Volta à imagem do começo. A torneira falha, o caminhão não chega o pó, o heroína. A chuva não vem e mesmo assim, ali do lado de fora, o painel continua trabalhando devagar e silencioso, tirando água do invisível. É por isso que essa tecnologia chama tanta atenção. Não porque seja perfeita, mas porque ela ataca um problema antigo por um ângulo novo. E quando isso acontece de verdade, o futuro deixa de parecer distante. Ele começa a pingar gota por gota dentro de um copo. Agora, a resposta final. Vale a pena? Para a maioria das casas urbanas, não por economia. Para quem já tem água boa e barata, um filtro resolve mais. Para imóveis remotos, regiões com água insegura, áreas de desastre recorrente ou propriedades onde poço e rede não fecham a conta. Aí sim, a conversa muda muito. Nesse cenário, o preço pode ser alto, mas a alternativa pode ser pior. E às vezes esse é o ponto. Não comprar a opção perfeita. Comprar a única opção confiável que ainda funciona quando todo o resto para